A paz do Senhor Jesus, hoje nós vamos falar da lição número 7, que será ministrada no dia 18 de maio de 2025, que tem como tema Davi forjado por uma perseguição implacável. Novamente falando sobre Davi, essa revista maravilhosa na qual nós estamos estudando, e o Senhor tem falado poderosamente conosco. O texto principal está em Isaías 40, versículo 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O resumo da lição: em meio às perseguições e adversidades, Davi foi sendo preparado por Deus para a missão que a ele estava reservada, mantendo-se sempre fiel e íntegro. Falaremos então sobre Davi sendo forjado em meio às lutas, em meio às perseguições que Saul colocou em seu caminho para impedir de chegar ao reino, dentre outras lutas de Davi, mas o Senhor esteve o tempo inteiro com ele, e esse é o diferencial do jovem abençoado, ter Jesus o tempo inteiro em sua jornada. Os objetivos da lição, no qual o professor terá que se ater em sala de aula: primeiramente, evidenciar a perseguição de Saul contra Davi. Então é o ponto principal, aqui da perseguição, da luta de Davi, essa perseguição de Saul. Ressaltar as lutas de Davi ao longo da caminhada e saber que Davi vivenciou tempos de aprendizado em todas as áreas de sua vida. O texto bíblico está em 1 Samuel 19, 1 ao 7. Professor, faça essa leitura em sala de aula, não deixe de conferir a palavra de Deus, porque ela é a base para o ensino. Eu vou ler aqui, como é um texto mais curto, hoje eu vou ler, tá? Então vamos lá. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te. Pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto. E esconde-te, e sairei, e eu estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti. E porque os seus feitos te são muito bons, porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: Vive o Senhor que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras, e Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. A introdução nos mostra que a história de Davi foi marcada por uma perseguição implacável. Então, na verdade, nós já fizemos essa introdução, lembrando que o sofrimento de Davi com a perseguição de Saul, pelo ciúme, pelo ódio, pela inveja, por medo de perder o trono, Saul perseguiu a Davi. Tudo isso vem a acontecer logo após Davi derrotar Golias. Davi derrotando o gigante. Então, uma jornada nova aparece para Davi na sua vida, uma perseguição implacável, a vida dele sendo ameaçada por muitas vezes, e é sobre isso que nós estudaremos nesta lição, e tudo isso servirá de fortalecimento espiritual para a nossa juventude. Uma perseguição implacável, tópico número 1, quando a fuga é necessária. Davi, ao ser escolhido por Deus e ungido por Samuel, começou a ter em sua vida a presença gloriosa do Senhor. E nós sabemos que quando nós temos essa presença em nossa vida, existe um adversário que fica descontente com isso. Mas, além disso, Davi, o Senhor havia o escolhido para ser rei em Israel. E Saul, sabendo disso, ficou furioso, cheio de ciúmes, movido a matar a Davi, a tirar a sua vida. Então Davi teve que fugir dali, teve que fugir. E por várias vezes e por vários lugares ele percorreu, fugindo, temendo que Saul o matasse. As perseguições foram se intensificando, obrigando a Davi a iniciar uma época constante de fugas a fim de salvar a sua vida. Ele temia por sua vida, pois Saul queria de todas as formas tirá-la. Nós estudamos na última lição quando Mical, com seu amor profundo por Davi, livra-o da morte, quando ela engana ali aqueles que foram matar a Davi, enviado por seu pai. Então essa foi apenas mais uma das fugas, mais uma das vezes que Davi teve que fugir dos intentos de Saul. Mesmo temente a Deus, fiel ao rei, dedicado em proteger o povo de Israel, mesmo com toda a fidelidade, principalmente a Deus e a todo o povo ali de Israel, sendo temente até ao rei, ele mesmo assim foi perseguido. O jovem, ele será perseguido, mesmo buscando sempre fazer a vontade do Senhor, sempre fazendo certo, porque na verdade os que são perseguidos mesmo são aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que fazem o que é correto.
eles sim serão perseguidos. Se o jovem viver uma vida à revelia, fazendo a vontade de Satanás, a vontade daqueles que vivem no pecado, eles, na verdade, o aplaudirão. O verdadeiro jovem, o verdadeiro jovem, servo do Senhor, ele é perseguido. Ele é perseguido mesmo. Esta é isso que acontece hoje em nossa sociedade. É incrível que seja assim, mas quando nós aceitamos a Cristo, as lutas, elas vêm. As lutas, as tentações, tudo que o inimigo vai tentar de tudo para tirar o jovem do caminho do Senhor, de que ele cumpra aquele propósito. Davi, Deus tinha um propósito para a vida de Davi, e o inimigo sabia disso. E Saul ele foi incansavelmente perseguidor de Davi para que ele não cumprisse esse propósito. No início da fuga, Davi foi ajudado por Aimeleque, o sacerdote. E nesta vez que Davi pede ajuda ali a Aimeleque, ele não avisa para Aimeleque que ele estava sendo perseguido por Saul. Saul, sabendo que Aimeleque ajudou a Davi, mandou que matasse Aimeleque e todos os sacerdotes daquela região, na região de Nob. Então, Saul realmente ele estava sendo usado pelo inimigo e ele era implacável, ele era terrível em sua saga para tirar a vida de Davi. 2. Em busca de Samuel. Após ser salvo da morte do perverso plano de Saul por meio da intervenção de Mical, Davi fugiu para Ramá. Samuel, ele morava em Ramá, então Davi foge para lá e lá chegando, Davi abre o seu coração e conta a Samuel a luta que ele estava passando. Tudo o que ocorreu a ele, tudo que Saul tentou fazer com a sua vida para impedi-lo de chegar até o trono. Aqui nós podemos ver que ele tinha um amigo. Samuel era um amigo, uma pessoa em que ele poderia confiar. O jovem deve procurar ter amizades boas. E um exemplo bom de amizade nós já estudamos, que é a amizade de Davi com Jonatas. Uma amizade verdadeira, uma amizade que quer o bem do outro. É essa amizade que o jovem deve ter. Muitas amizades aí querem apenas tirar o jovem do caminho do Senhor. E é simples, é quando essa amizade do mundo chama para ir para uma festinha, que lá tem drogas, que lá tem bebida, que lá tem prostituição. Quando o jovem, esse amigo aí, né, esse amigo entre aspas, chama o irmão, né, esse jovem servo do Senhor, para ir a um evento enquanto tem o culto, para impedir ele de buscar a presença de Deus, muitas das vezes usado pelo inimigo para tirar a nossa juventude do caminho do Senhor. Então o jovem tem que estar atento, Então Davi, era um jovem que tinha maturidade, era um jovem que estava aos pés do Senhor, tinha fidelidade a Deus, ele procurou ajuda para um amigo verdadeiro, Samuel, aquele que ungiu a pessoa certa, procurou ajuda à pessoa certa. Outra importante decisão do jovem no momento de luta é pedir conselho a alguém que é realmente um servo do Senhor. Este jovem deve procurar uma pessoa que seja exemplo na casa do Senhor, que seja exemplo em sua obra, para que assim receba um bom conselho. Saul enviou várias comissões até Naiote, onde Davi estava. Davi, após estar com Samuel em Ramá, ele foi até Naiote. Saul ficou sabendo e enviou comissões ali de guerreiros, de mensageiros para capturar a Davi. Então, chegando no lugar, os homens começaram a profetizar. Então o rei, sabendo do que estava acontecendo, até o rei Saul foi até aquele lugar. Chegando lá também o rei veio a profetizar. O Senhor impediu que eles tirassem a vida de Davi também naquele lugar, né? Então, de igual forma, o rei também profetizou. Então, duas importantes lições nós temos aqui. Primeiro, nenhuma perversidade ou intenção maldosa pode prevalecer diante do poder de Deus. Deus vai impedir da forma que for necessária para que o servo do Senhor passe ileso diante das dificuldades, diante da luta, diante da batalha. Segundo, o Senhor é soberano e usa quem Ele quer. O Senhor usa quem Ele quer. O Senhor profetizou através daqueles mensageiros. Nosso Deus é incrível. O nosso Deus é incrível e Ele age de uma forma, de formas que nós nem imaginamos. Muitas das vezes nós estamos esperando uma solução do Senhor, daquela forma que nós imaginamos. Mas o Senhor dá a resposta certa, no momento certo, de acordo com a sua vontade. É assim que Ele age para nos abençoar. E assim o Senhor deu mais um livramento a Davi. Essa foi mais uma situação em que o Senhor livrou a Davi. 3. Na angústia nasce o irmão. Na complicada história envolvendo Saul e Davi, chegou um tempo em que já não havia mais possibilidade de paz e aliança. A situação ficou tão irreversível que já não havia mais possibilidade de paz, nem tampouco de aliança. Saul, rejeitado por Deus, agradando ao inimigo, consumido pelo ódio, pelo ciúme, pela inveja,
ele não pensava, ele não estava mais em si, ele não estava mais observando aquilo que o Senhor queria que ele realizasse. O Senhor ungiu a Davi, então o que Saul deveria fazer? Reconhecer que Deus é soberano e essa era a vontade dele e humildemente entregar o seu cargo. Porém, ele não quis passar adiante o seu reinado para Davi. Sendo assim, ele ficou movido de muito ódio, muito ciúme, muita raiva com a vida de Davi. E então Jonatas, ele chega a interceder ao seu pai para que livrasse a Davi, falando que Davi era justo, que Davi era um verdadeiro servo do Senhor. Ele reconheceu no seu amigo, Jonatas era amigo de Davi, ele reconheceu que o Senhor tinha ungido a Davi para ser o rei de Israel. Porém, Saul continuou teimoso, continuou desobedecendo à vontade do Senhor. Ao voltar de Ramá para Gibeá, tiveram a oportunidade de se despedir. Aqui, Davi e Jonatas, eles se despediram e confirmaram uma aliança de bondade. Havia ali uma amizade verdadeira e Davi prometeu a Jonatas que cuidaria da sua descendência. 2. As lutas ao longo da caminhada, em território inimigo. Em meio às tantas fugas de Davi, ele foi parar em Gate, exatamente em Gate, a terra dos filisteus, a terra de onde se originou Golias, que foi derrotado por Davi naquela batalha tão maravilhosa que nós podemos ler ali na Bíblia, a forma que o Senhor usou poderosamente a Davi. E chegando ali para poder ficar procurando abrigo ali em meio ao povo inimigo de Israel, inimigo de Saul, né? O povo então, o Saul era o rei de Israel, então ele se passou por louco. E o rei filisteu ficou convencido de que Davi estivesse louco e abrigou a Davi, deixando ele viver ali em meio ao reino, em meio à cidade, né, de Gate. E Davi chegou até a pelejar por aquele povo. Chegou a um ponto que ele quase foi à guerra contra o seu próprio povo, o povo de Israel. Mas prestes a acontecer a batalha, ele foi dispensado pelo rei. O Senhor o guardou ali em meio ao povo inimigo. Simplesmente ele poderia ser morto, simplesmente por vingança. O povo ali poderia vingar a morte do seu grande guerreiro Golias. Só que o Senhor teve misericórdia. O Senhor preservou a vida de Davi até em meio aos inimigos. 2. Uma questão de fidelidade. A história de Davi nos apresenta lições valiosas. Entre elas destacamos a fidelidade que foi mantida intacta, mesmo diante de tantas adversidades e perseguições. Então, a fidelidade de Davi, mesmo em tantas lutas, em tantas barreiras que ele enfrentou, se manteve firme com o Senhor. O seu relacionamento com Deus, a sua dependência com o Senhor. Nós podemos ver isso através dos Salmos. Davi, ele pede ao Senhor que não retire da vida dele o seu espírito, para que ele pudesse continuar na presença de Deus, pedindo ao Senhor misericórdia. Às vezes que Davi errou, às vezes que Davi pecou, ele buscou o Senhor de todo o coração, pedindo a misericórdia do Senhor, e o Senhor abençoou, porque o Senhor, ele é amor. E quando ele nos ama, ele vai agir com a misericórdia, com a sua graça. Porque nós já sabemos que o pecado, ele tem a consequência, e a consequência maior do pecado é a morte. Mas aí o nosso Deus, mostrando o seu amor por nós, ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz, para nos remir dos nossos pecados, para levar a culpa dos nossos pecados. Então nosso Deus, ele é amor, ele é misericordioso, ele tem cuidado de nós temos que ser fiel ao nosso Deus. Nós falharemos na caminhada, mas jamais poderemos nos desviar do caminho do Senhor. Falharemos, procurando fazer o bem, procurando fazer o melhor, procurando ser perfeito, como está em Mateus capítulo 5, nos últimos versículos, buscando ser perfeito, assim como o Pai é. Foi assim que Jesus falou para sermos, sabendo que nós não seremos, mas que nós devemos buscar ser. Foi essa a instrução de Jesus para nós. Na caminhada, a provisão do Senhor. O Senhor, diante da fidelidade de Davi, proveu tudo o que foi necessário. Nos lugares mais diversos, o Senhor proveu tudo aquilo que foi necessário a Davi. Quando somos fiéis ao Senhor, somos abençoados. O Senhor abre portas que nós nem imaginamos. Por isso, a razão de sermos fiel ao Senhor, não faltará exatamente nada para o jovem. Não faltará nada para a nossa juventude. Nada. Paz, não faltará alegria, não faltará alimento. A verdadeira alegria que muitos pensam que está no mundo, aquilo lá é puro engano. Jesus vai dar uma alegria melhor do que aquela ao nosso jovem, na qual ele se sentirá feliz, se sentirá completo, pleno, cheio da graça do Senhor. É essa felicidade que o Senhor nos dá, a melhor possível. Então o jovem tem que estar no caminho do Senhor. Davi, enquanto foi fiel ao Senhor, mesmo em meio à luta, passando por lugares diversos em Israel e em territórios filisteus, em território moabita,
ali, inimigos de Israel, o Senhor proveu a segurança de Davi. Então Deus guarda o nosso jovem no trabalho, Deus guarda o nosso jovem no caminho, onde ele percorre, por onde passa, o Senhor tem guardado e protegido a vida da nossa juventude, dos nossos jovens. Então que nós possamos ter, que o nosso jovem possa ter um grande exemplo em suas vidas, o exemplo de Davi. Por muitas vezes o Senhor protegeu a vida de Davi. Nós podemos ver, nós estudamos agora há pouco, o Senhor livrou Davi em Nob, deu provisão, o alimento que ele precisava, a espada. Ele foi até Nob e pediu uma espada ali ao sacerdote. O sacerdote falou que ali não era um lugar, que tinha armamento, mas havia apenas uma, a de Golias, que estava ali embanhada em um éfode de linho, ali mostrando que foi uma conquista para o povo de Israel, a derrota daquele gigante. Então o sacerdote, ele deu essa espada a Davi. E também o Senhor protegeu ele em Gate, nós falamos agora. E refúgio na caverna de Adulão, mais um exemplo. Deus reuniu um grupo de seguidores leais ao seu redor. Livramento em Queila, Deus avisou Davi que os habitantes da cidade o entregariam a Saul. Então Saul ali sempre procurando uma forma de capturar Davi, de matar a Davi. Proteção no deserto de Zif. Saul quase capturou Davi, mas foi distraído por uma invasão filisteia. O episódio na caverna, Davi teve a chance de matar Saul, mas escolheu esperar o momento certo, fazer a vontade de Deus. E também o livramento em Ziclag. Deus o fortaleceu após os amalequitas saquearem sua cidade, permitindo que ele recuperasse tudo. Então, muitas foram as provisões do Senhor na vida de Davi. Muitas são as provisões na vida da nossa juventude também. Porque muitos de nós não entendemos que muitas bênçãos que nós alcançamos foi o Senhor que permitiu. Talvez porque nós pensamos muitas das vezes que é algo normal, natural, mas muitas das vezes é o nosso Deus abrindo as portas. Quando nós temos essa visão, nós somos mais gratos ao Senhor e mais abençoados ainda, e mais provisão o Senhor derrama sobre a nossa vida. 3. Tempos de aprendizado. Em Nob, uma espada. Após fugir de Saul, apenas com as roupas do corpo, Davi foi para Nob procurar por Aimeleque. Diante de um homem faminto, o sacerdote lhe ofereceu o único alimento que possuía ali, os pães da proposição do tabernáculo. Os pães ali, do tabernáculo consagrado ao Senhor, foi o único alimento que o sacerdote tinha, e ele ofereceu a Davi. Então, ele também pediu, nós falamos agora há pouco, pediu também uma espada ao sacerdote, só que ali era um local de adoração ao Senhor, não era um local de guerra, era um povo que tinha o dever de cuidar dos utensílios do Senhor e não da preparação para a guerra. Mas havia ali aquela espada, a espada que Davi cortou a cabeça do gigante Golias. E tudo isso é interessante, que o nosso Deus, ele mostra o seu cuidado por nós. O Senhor faz Davi lembrar o quão ele poderia usar a Davi, o quão o Senhor estava com ele. O Senhor fez, através daquele ato de Davi ali, de ter aquela espada, Davi com certeza trouxe à memória o grande feito que o Senhor realizou através da sua vida, e assim pôde ter paz e segurança. Em meio às adversidades, em meio às lutas implacáveis que temos em nossa vida, precisamos nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós e sermos gratos a Ele, e assim confiarmos em sua providência. Isso que o Senhor faz conosco. Por isso a importância do crente estar unido com os seus irmãos. A palavra do Senhor fala em Hebreus capítulo 10, versículo 25, para nós não deixarmos de congregar, para que um admoeste o outro, para que um ajude o outro, porque as lutas virão. E nesse momento, nosso irmão vai nos falar da palavra de Deus, vai nos abraçar, se unirá conosco, sofrerá junto conosco, se esse for um verdadeiro irmão em Cristo. Então, neste momento, nós seremos abastecidos com a força do Senhor. E o Senhor nos dará escape em mais uma batalha. É assim que o nosso Deus age. Então, esta espada representava, essa espada que estava guardada em um éfode, em um local especial, porque tinha realmente, foi um momento especial para o povo de Israel derrotar aquele gigante, matar ali os filisteus e levar a paz ao povo. Então é algo memorável, tanto para eles naquela época, quanto para nós hoje. Quantas vezes fazemos menção da derrota do gigante Golias, da vitória de Davi em frente a este gigante? Quantas vezes não fazemos memória disso? Porque Deus estava com ele ali. Então, primeiramente, esta espada representava a superioridade de Deus sobre os filisteus. Que Deus, ele é poder. Que ele é poderoso para mover qualquer situação e inclusive derrotar os inimigos do servo do Senhor. A manifestação do seu poder diante das ofensas proferidas.
também tinha sido um marco temporal peculiar, apontando em dois momentos distintos na vida de Davi. O primeiro, marco temporal, faz referência a um jovem que sabia confiar em Deus e rejeitando os instrumentos famosos de guerra, armadura, espadas e lanças. O Senhor mostrou para ele, mais uma vez, que o que ele precisava era da presença de Deus. O que ele precisava era da presença do Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Que não era armas, que não era espadas, que não era estratégias. Não, o que ele precisava era do escape do Senhor na hora certa, da presença de Deus para guiá-lo em meio às lutas. E é isso que o jovem precisa. O jovem não precisa se preocupar com, está acontecendo isso hoje no mundo. O importante é que tenha a presença de Deus e saiba lidar diante daquele momento difícil para sair dele vencedor. O segundo marco apontava para Davi, para um Davi já com muito aprendizado, homem de batalhas e um grande líder militar. Então Davi, ao ver aquela espada, com certeza veio à memória a grande bênção que o Senhor colocou em suas mãos, e assim ele pôde continuar na sua jornada até o dia que o Senhor lhe desse a oportunidade de assumir o trono de Israel. Então Deus estava com ele e Deus o tempo inteiro cuida dele. Então, da mesma forma, o nosso Deus cuida de nós. Muitas pessoas usadas por Deus chegam até nós para nos falar do amor de Deus em momentos difíceis em nossas vidas. Aí é o momento que nós nos reerguemos, que o jovem se reergue. Por isso a importância do líder também, dos jovens, o professor da escola bíblica dominical, buscar aquela ovelha que está se perdendo. Aquela ovelha que não está indo na escola bíblica, que está que está indo poucas vezes no culto ou que nem está indo mais. Esses que têm o papel de liderança, nós que temos que buscar a nossa juventude para voltar para o caminho do Senhor. Um verdadeiro líder, ele tem essa preocupação. Amém? 2. Tempos de caverna. Davi escreveu o Salmo 142 em um momento extremamente difícil, na caverna, talvez de Adulão. Lá na escuridão, em meio àquela fuga, aquela perseguição feroz de Saul, ele ali na caverna, na escuridão, no silêncio, ele busca ao Deus Todo-Poderoso, ele ora, medita e chora. É assim que o jovem deve agir, em meio à luta, em meio à dificuldade que se apronta em todas as situações da vida. Deve procurar a presença de Deus, mesmo na escuridão, no silêncio, no deserto. Esse jovem deve estar sempre na presença de Deus e não procurar esquecer o problema em meios errados. Nas drogas, na bebida, na prostituição, na pornografia. Não, é na presença de Deus. Chegou o momento, Satanás ele vai tentar confundir a mente da juventude para que tome decisões erradas. Só que aí é o momento deles serem bem orientados pelos que o Senhor tem usado, pelos professores, pelos superintendentes, pelos irmãos que pregam a palavra do Senhor, dá a cada um a orientação correta para que naquele momento de dificuldade saiam dali vencedores. É por isso que é importante o papel daqueles que estão ali para ensinar, para fortalecer. Na caverna, Davi reflete acerca dos seus erros e acertos e erros. No momento ali da luta, ele vem a refletir. Por isso que a luta mesmo, a batalha, essas que enfrentamos, nos traz fortalecimento, porque ali nós analisamos o que fizemos de errado, o que podemos melhorar e que não vamos fazer novamente para que essa situação não se apronte mais uma vez em nossas vidas. A luta vem realmente para fortalecer. Nós falamos muito sobre isso, né? O tempo inteiro nós ouvimos isso. A luta vem para fortalecer o cristão. E é um fato, é uma verdade, é inegável e é dessa forma que nós vamos chegar ao céu. E nós continuaremos falando isso e mostrando através de exemplos bíblicos. Que foi assim que Davi venceu. Foi assim que o apóstolo Paulo venceu. Foi assim que todos aqueles que agradaram o Senhor venceram, porque todos eles tiveram as suas lutas e perseguições também. Envolto em lágrimas, o futuro rei foi preparado pelo Senhor. Envolto em lágrimas, em sofrimento, ele foi gerado para fazer a vontade de Deus. Não a gente pensa, muitas das vezes, aqueles que são novos na fé pensam que agora que aceitou a Cristo, que agora é tudo bonança, mas não é só bonança. É muita luta para depois vir a bonança. E depois da bonança, vem mais lutas, porque esta é a vida do cristão. É assim que o cristão vive, mas o importante é que nós temos uma esperança, estar com Jesus naquele dia que o Senhor vier buscar aqueles que são os seus servos. Até lá nós faremos a vontade do Senhor.
Então, aqui, através de todas essas lutas e jornadas, Davi aprendeu várias lições, principalmente aquela de ser dependente do Senhor, principalmente, mas ele também aprendeu a ser íntegro e fiel, íntegro, andar corretamente. Quando nós falamos de integridade, podemos citar o exemplo de Davi ali, quando ele poderia matar a Saul, mas ele preferiu esperar a vontade de Deus, ser íntegro. Ele poderia fazer aquilo, e poderia matar a Saul ali, mas não era vontade de Deus. Então ele esperou, ele teve domínio próprio. 3. Um processo contínuo. A aprendizagem é uma ação contínua, estamos sempre aprendendo. Estou aqui ensinando hoje, mas estou sempre aprendendo, porque se não for assim, não poderei ensinar. Porque o aprendizado é uma ação constante. Eu, por exemplo, sei muito pouco, mas o Senhor que nos capacita, não é assim? Gosto muito daquela passagem de Tiago, que fala para que nós possamos pedir ao Senhor sabedoria. Porque o Senhor dá sem fazer acepção de pessoas. A sabedoria que o Senhor, que está em Provérbios, que é aquela sabedoria que provém do alto, Tiago fala que ela é derramada na vida daquele que pede, não fala, não fala de ser rico, ser pobre, se não fala classe, não fala que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, o aprendizado ele é contínuo, é no processo também que nos somos preparados, é no processo da luta, desta perseguição implacável daqueles que têm a nós como inimigos, ou mesmo do inimigo das nossas almas, que é Satanás, que nos persegue o tempo inteiro para nos tirar do caminho do Senhor. Essas lutas nos tornam mais fortes e mais ainda, mais guerreiros ainda na obra do Senhor. A Bíblia Sagrada traz muitas histórias onde o processo foi essencial no desenvolvimento e amadurecimento. Então o crente ele tem que desenvolver, ele tem que aprender, tem o tempo para aprender, tem o tempo para sentar ali e ouvir e também para passar pelas experiências, para que assim ele se torne maduro, para que depois não se torne um cristão frágil, um cristão que não sabe lidar com a luta, um cristão que muitas das vezes se precipita em decisões e assim é preciso passar por todo este processo. Existe um processo e esse processo não pode pular etapas. Não pode pular etapas. Nós vemos aí muitos exemplos de pastores, pregadores, falando coisas que não, pregando heresias, porque não aprenderam da forma certa, pularam processos e muitos deles escandalizam o nome do Senhor, porque não passaram pelo tempo de preparação. E na Bíblia nós temos exemplos maravilhosos, por exemplo, como Davi, essa luta de Davi, essa perseguição implacável sobre a vida de Davi, e depois ele veio a ser um grande rei. Temos também o exemplo de José. José foi preparado por 13 anos para assumir a frente ali do povo de Israel. Moisés por 80 anos para depois poder libertar o povo. Josué por 40 anos e entre tantos outros. Este processo de aprendizagem e amadurecimento se deu na vida de Davi por muitos anos. É um grande exemplo para nós, é um grande exemplo para o jovem esta luta implacável, essa perseguição implacável na vida de Davi. Que o Senhor continue usando os nossos jovens em sua presença, que eles possam lutar dia após dia com as tentações do inimigo e assim vencer e serem valorosos, varões valorosos, serem servos do Senhor, assim como Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe os professores, que Deus abençoe os alunos, que Deus abençoe os superintendentes da Escola Bíblica Dominical e assim a nossa juventude possa continuar marchando até o dia que Jesus vier para nos buscar. Amém, meu amado irmão, a paz do Senhor Jesus, deixa o seu like aí, se inscreve também para que mais pessoas conheçam essa história maravilhosa de Davi e tenham suas vidas transformadas. Deus abençoe e até a próxima edição.